Já agora, final do verso 10, sou dois bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem. Ele está lembrando o Senhor da sua palavra. Ele está começando a aprender a confiar na palavra de Deus, apesar dos seus temores. Certamente eu te farei bem, dar-te-ei a ti, ou dar-te-ei a descendência, como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú. Mais uma estratégia. Ele quer aplacar a ira do seu irmão Esaú. Manda os presentes na frente. Quando Esaú me encontrar, ele já ganhou um monte de presentes. Ele vai estar mais feliz. Hipócrita, né? Verso 20, ainda do capítulo 32. Direis assim, veja Jacó treinando aqueles que vão dar o presente para Esaú. Eis que o teu servo, mais uma vez, o teu servo Jacó, vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo, eu o aplacarei com o presente, que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Que posição confortável para Jacó, né? Atrás do presente, escondido da ira do seu irmão. E agora, antes que entremos, e até aqui que nós vamos hoje, na experiência de Jacó no Vale de Jaboque. Nós vamos fazer um comentário aqui e vamos projetar esse gráfico para tentar entender melhor essa jornada interessante e preciosa que o Senhor traçou para que ele ganhasse Jacó. E para que Jacó conhecesse o significado da vida de Hebron, da vida de união com Deus. Deus procura que nós, primeiro, aceitemos a graça, que é o novo nascimento, o Espírito vivificado. E depois, ele passa a nos moldar a imagem e semelhança do Filho dele. Esse é o objetivo. Isso é uma vida espiritual. Uma vida espiritual que acontece ou que nasce com o novo nascimento, ou seja, com o Espírito nosso vivificado, e prossegue, né, nas circunstâncias do dia a dia, com as dificuldades, o carregar da cruz e fazendo que nós sejamos transformados, então, à imagem e semelhança de Cristo. Esse é o objetivo. E Jesus Cristo pediu para os discípulos, e eu sou um deles, pregar o Evangelho. E é essa forma que eu fui encarregado de falar de Cristo, de pregar o Evangelho. E mais, incorporar isso no nosso empreendedorismo geotécnico, nós denominamos cristão verdadeiro e produtivista. A academia é uma forma virtual de poder levarmos isso não só para quem trabalha conosco, mas todos aqueles que possam a vir querer trabalhar conosco, assim como nós desejamos que aqueles que trabalham conosco tenham essa frutificação, que é o objetivo da nossa live, nas nossas lives extraordinárias, que vão até domingo que vem, que é o caminho da frutificação que aconteceu com Jacó e que eu desejo que aconteça com todos nós. Mas entender que essa frutificação é muito mais do que no plano horizontal com o empreendedorismo geotécnico, mas sobretudo na edificação de Cristo em cada um de nós. É isso. Vamos ouvir de novo. Vamos ouvir de novo, não. Vamos voltar a ouvir. Jaboque, ou Peniel. Jaboque é o nome do riacho, o val de Jaboque, ou ribeiro de Jaboque, que, devido à experiência que Jacó teve ali, ele chamou o lugar Peniel, depois vamos ver por quê. Então, esse lugar, o ribeiro Jaboque, ou Peniel, é o marco mais importante da experiência de Jacó e da jornada de Jacó com o Senhor. Então, aqui tem dois marcos que precisam sempre ser vistos juntos. O primeiro marco é Betel, onde Jacó teve o primeiro vislumbre da casa de Deus.
Agora preste atenção. Jacó vai erigir a terceira coluna de novo em Betel. A primeira em Betel, a segunda na montanha de Gileade, nós já vimos. A terceira em Betel de novo. E a quarta, vamos ver depois onde é. Mas, de Betel até Betel novamente, nós temos Peniel. Peniel é o marco mais importante da peregrinação de Jacó, o marco mais significativo. E nós vamos já ver por quê. Mas antes de estudarmos esse texto, e então até aqui que vamos hoje, vamos olhar um pouco esse gráfico. Podia projetar, por favor? Vamos ver se é Vamos possível. lembrar que as colunas aí, como fala Jacó, e as 4 colunas, as colunas representam testemunho, né? Então, o que que o Filho de Deus tem que fazer? Testemunhar o Cristo que tem sido desenvolvido em si. Ele tem que testemunhar, resplandecer Cristo. Esse é o objetivo, né? Ao fazer parte do corpo de Cristo, que é espiritual, a gente resplandece Cristo para tentar, através de apresentar Cristo, falar para o outro das boas novas da vida espiritual, do reino de Deus que é eterno, tá? Da possibilidade no reino de ter um corpo glorificado, possibilidade não, uma certeza, né? E viver em Cristo, e Cristo viver em nós, e Ele ser o nosso cabeça em todo o trabalho do dia a dia, com a família, com os negócios, estudo, enfim, toda a nossa vida. E o problema disso, como eu sempre falo, é arrancar as raízes do mundo, porque o reino está de um lado e o mundo nos atrai para um lado perverso e que tem curta duração em relação à vida eterna. Né? Um fragmento, que seja de 100 anos, né, de cada um de nós, mas a vida eterna é a vida eterna. E é isso que a gente está falando das boas novas. Então, corpo glorificado, como Jesus Cristo tem hoje, corpo glorificado, e morrer e ressuscitar com ele. Isso é mais verdadeiro de muitas coisas que a gente vê e que são efêmeras, são passageiras. É possível vermos pelo menos alguns detalhes. Irmãos, naquele ponto aqui, perceba, esse é o lar de Jacó. É de onde ele parte, inicialmente. Nós vimos já no capítulo 28, e Jacó partiu de Berseba. Muito claramente registrado lá no capítulo 28 de Gênesis. Imediatamente ele vai para Betel. Essa é uma jornada de mais ou menos algo em torno de 60 quilômetros. Jacó caminhou em um dia. Então, aqui está a primeira parada de Jacó. Primeira coluna. Mas ele vai de Berseba diretamente para Betel. A casa de Deus, a visão da escada, o sonho de Jacó. Então, de Betel, Gênesis não narra mais nenhuma parada de Jacó. É claro que ele fez paradas, é impossível que ele tenha ido sem nenhuma parada de Betel até Padã Arã, o lar de Labão. Então, Gênesis vai dizer que ele parte de Betel, capítulo 28 ainda, e segue. Veja o Jordão aqui. Então, ele atravessa o Jordão apenas com o cajado na sua mão. Acabamos de ler o texto. Apenas com esse cajado atravessei o Jordão. Lemos o versículo. Então, ele passa sozinho, fugindo do seu irmão. Depois de pousar aqui em Betel e ter o sonho da escada, casa de Deus, ele atravessa o Jordão sozinho, com o seu cajado na mão, e vai para Padã Arã, casa de Labão. E aqui ele fica durante 20 anos, e já vimos o que o Senhor o ensinou ali nesses 20 anos, e quais princípios podemos aprender ali. Depois, capítulo 32, onde nós começamos a ler, ele então levanta o seu acampamento e parte de Arã, ou Padã Arã, exatamente o mesmo lugar. Arã ou Padã Arã. Ele parte de Padã Arã, e qual é a sua próxima parada, segundo o registro bíblico? Ele desce para a montanha de Gileade, que não foi escrito, mas aqui está ela. Ponto 4.
montanha de Gileade.